3 anos de estudos e comparações confirmam a integração lavoura-pecuária-floresta faz bem à criação de gado. Com mais conforto e área de pasto à vontade, os animais crescem, engordam e produzem ainda mais. Veja agora esses números na nossa capacitação tecnológica. Olá! Nesta aula vamos dar continuidade à temática produção de gado de corte em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, com um estudo de caso sobre recuperação de pastagens por meio de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta da Embrapa Gado de Corte. E na tabela 3, então, nós temos os dados do primeiro ano de pastejo nesses tratamentos ou nesse experimento. E podemos perceber, então, na tabela 3, a primeira coluna, outro ponto interessante a ser chamado a atenção, a área com pasto. Então, no sistema de LP, obviamente, a área com a forrageira plantada, em torno de 99% da área total, porque nós tínhamos algumas árvores nativas nesse ambiente. No ILPF2, com 227 árvores por hectare, nós tínhamos apenas 94% da área total disponível com pasto. Tá? Os outros 6%, obviamente, eram áreas onde as árvores estavam plantadas. E no experimento e no tratamento com 357 árvores, então, nós tínhamos 91% de área com pasto, ou seja, 9% de área plantada com o eucalipto. Esses valores também têm que ser computados no momento da determinação da quantidade de forragem por hectare. Nós temos que multiplicar aí as quantidades obtidas a partir da amostragem indicada no slide anterior por esses valores. Se nós estivermos trabalhando com a densidade de 227 árvores por hectare, como exemplo aqui mostrado, o ILPF2, nós teremos que multiplicar o valor da média daquelas 5 amostras por 0,94, porque a quantidade real de área com forragem, então, é esta apresentada. Isso no caso no primeiro ano de pastejo. Com o passar do tempo, essas áreas com pasto podem diminuir, porque abaixo das fileiras de árvores pode ocorrer do pasto não nascer, né? Então, essa avaliação, esse monitoramento da área real do pasto também é muito importante na hora de determinarmos, então, a quantidade efetiva de forragem que nós temos disponíveis para o animal. Bem, seguindo a segunda coluna, nós temos, então, a indicação da área sombreada nesses sistemas. Obviamente, do sistema ILPF1, nós tínhamos, na época, 43% de área sombreada e 27% no intermediário. E o que eu chamo a atenção, então, nessa tabela, agora, são as 3 colunas finais que dizem respeito, então, à produção animal. Nós mantivemos, então, nesses 3 tratamentos, a mesma taxa de lotação, como vocês podem ver, e, consequentemente, os ganhos por animal, indicado por GMD, ganho médio diário, e os ganhos por área, GPV, ganho de peso vivo, não diferiram entre os tratamentos, isso no primeiro ano de pastejo. O que indicaria que as pastagens, mesmo com maior área sombreada, estavam produzindo forragem adequadamente. Então, é isso que está sendo indicado nesse quadro. Entretanto, na coluna intermediária da tabela, onde nós observamos, então, a forragem total, nós podemos ver que a produção de pasto no sistema com maior sombreamento, o ILPF1, foi uma produção de pasto menor do que o sistema a pleno sol, indicando que, mesmo com menor quantidade de pasto disponível, esse sistema produziu a mesma quantidade de peso vivo, indicando que o valor nutricional dessa forragem foi de tal maneira que balanceou, então, equilibrou a menor
produção do pasto. Isso no primeiro ano. Entretanto, como vocês podem ver, na próxima tabela, que é a tabela 4, que já é então, que já mostra então os dados do terceiro ano de pastejo. Percebam que aí as taxas de lotação, como os ganhos de peso por área, já tiveram uma diferença expressiva em relação aos tratamentos. Por que disso? Porque já no terceiro ano as árvores já estavam maiores e, consequentemente, impondo uma maior área de sombreamento. Com isso, o tratamento sem árvores, o ILP, produziu em termos relativos 100%, como vocês podem observar na coluna do meio, ganho de peso vivo por área, em quilos de peso vivo por hectare, o sistema com integração lavoura-pecuária, obtendo um rendimento de 537 quilos de peso vivo por hectare ano, considerando aí um valor relativo de 100%, os sistemas com árvore produziram menos. O ILPF2, com 227 árvores por hectare, houve uma queda aí de 15% na produção em peso vivo animal, enquanto que o tratamento com mais árvores, 357, a queda foi ainda maior, produzindo então apenas 62% de peso vivo em relação ao tratamento sem árvores. Então, recapitulando sobre o início do experimento, no primeiro ano, onde nós não observamos diferença entre os sistemas, provavelmente em função de que o sombreamento ainda não era tão intenso nas áreas nos sistemas com componente florestal. Entretanto, já no terceiro ano, nós observamos então essa queda na produção pecuária. Outro ponto interessante que foi avaliado também nesse experimento e que vocês podem ver na tabela 5, foi com relação à altura do capim-piatã manejado nesses sistemas. A altura recomendada para esse capim a pleno sol é de 15 a 30 centímetros de altura. Entretanto, em sistemas com componente florestal, onde há a competição da árvore para com o componente forrageiro, a indicação era de que nós teríamos que trabalhar com alturas um pouco mais elevadas do capim para manter a condição de rebrotação desse capim. Nesse sentido, nós trabalhamos então com duas alturas, a altura mais próxima do recomendado, em torno de 27 centímetros, sendo que o recomendado é até 30, e uma altura um pouco mais conservadora, digamos assim, em torno de 39 centímetros. E observamos então que na altura próxima à recomendada para pleno sol, nós obtivemos então uma maior produção de gás de corte com números relativos ali de 100%, e o tratamento com uma altura um pouco mais elevada do capim, na expectativa de que com maior produção, maior oferta de forragem, esse capim pudesse ter uma melhor condição também de rebrota sob ambiente sombreado, essa expectativa não foi favorável. No caso, produziu 20% a menos aí do que a altura recomendada. Ou seja, para o capim-piatã, a altura recomendada a pleno sol é também aquela que mostra uma maior produtividade para condições de sombreamento até o quarto ano aqui avaliado. Finalizando então essa segunda parte da aula, vamos demonstrar então o quão esses sistemas de integração são mais eficientes do ponto de vista de uso da terra. Vamos considerar então aqui os dados médios da agropecuária brasileira, considerando aí o item número 1, um sistema pecuário com uma taxa de lotação aí que não chega a 1 UA por hectare, mas vamos colocar aí para facilitar na hora dos cálculos. Então, em torno de 1 UA por hectare ano seria a sua taxa de lotação. E um sistema florestal produzindo aí até 40 metros cúbicos de madeira por hectare ano. Não chega a isso, mas é bem próximo. Então, seriam as duas situações de sistemas em monocultivo, produzindo então tanto o gado quanto a floresta. Por que nós estamos demonstrando isso? Porque é muito comum no ambiente pecuário escutar dos produtores que seria mais fácil a produção na propriedade
de áreas separadas com pecuária e com floresta do que na área integrada, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio com relação à eficiência do uso da terra, num sistema silvopastoril, considerando os dados que foram levantados por esse experimento que eu acabei de relatar, e considerando o tratamento com 227 árvores por hectare, e também somente considerando a fase silvopastoril desses sistemas. Então, como foi dito, a produtividade ao terceiro ano caiu em 15%, ou seja, chegou a 85% do total. Então, vamos colocar ali que a produtividade em relação ao sistema pecuário tradicional de 1 UA por hectare, então, nesses de integração, produziria então 85%, ou seja, 0,85 UA por hectare ano. E o sistema, esse sistema de integração produz, até o momento, em torno de 20 metros cúbicos por hectare ano. Os dados não foram demonstrados, mas nós temos esses dados nas nossas avaliações. Ou seja, 50% da produção de 1 hectare em monocultivo. Então, aparentemente, são produções bem menores do que os sistemas em monocultivo. Entretanto, para se avaliar o quanto a terra está produzindo, nós precisamos, então, utilizar esses fatores, esses números, de 0,85 e 0,50, que seriam das produções relativas em relação aos sistemas em monocultivo. Se nós somarmos esses valores aí, 0,85 e 0,50, nós chegaremos a um valor de 1,35. Então, esse é o índice de eficiência de uso da terra. E o que ele quer dizer? Quer dizer que para se produzir o que 1 hectare de sistema integrado produz nessas condições, os sistemas em monocultura teriam que produzir em 1,35 hectare, né? Ou seja, nós estamos ganhando aí uma área estaríamos ganhando 35% aí de área em relação ao que nós estamos produzindo em sistemas integrados. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa apresentação com relação à parte de produção de gado de corte em sistemas integrados, e eu gostaria de agradecer pela atenção e espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Até uma próxima aula.